A oração parece um assunto muito batido dentro da igreja. Oração, tá bom, eu sei que eu tenho que fazer oração. As pessoas falam sobre oração. É recomendado-se que ore antes de dormir, quando acorda. E as pessoas oram dentro da igreja. Mas a gente está dando devida atenção para a questão da oração? O pastor me pediu o tema, como influenciar esta geração através da oração. E eu fiquei numa sinuca, literalmente, quando ele me deu o tema, porque eu olhava para o tema e eu falava assim, mas espera aí, como é que eu vou influenciar uma geração através da oração? Porque na minha cabeça a oração, fora a oração congregacional que a gente faz na igreja, ela é algo muito íntimo, né? É algo muito pessoal. É algo que você vai entrar no teu quarto, onde quer que seja na tua casa, e você vai dobrar o teu joelho e você vai falar com Deus. E aí eu ficava pensando, mas como é que essa coisa privada, né, dentro do meu quarto ali, como é que esse negócio todo influencia? Porque a influência, eu entendo que influência é algo externo. Então se eu influenciar algumas pessoas, ou se eu falar alguma coisa que vai fazer as pessoas pensarem na vida delas, e vai falar assim, ah, que legal, isso aí, eu vou fazer isso daí. Poxa, é algo externo. Então como é que o privado influencia o externo? E aí eu fui fazer o quê? Eu fui orar, para pedir a Deus o que ele realmente queria com essa história toda de influenciar uma geração através da oração. E aí ele me levou a Mateus 6, abre lá para mim, fazendo um favor. Mateus, todo mundo conhece esse versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 6. Pronto? Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E a primeira coisa que saltou aos meus olhos quando eu li esse versículo foi esse seu pai que vê em secreto. Ele não está falando seu pai que ouve a sua oração em secreto. Bem, ele está falando o quê? De um pai que vê as coisas. Então, quando você entra no seu quarto, né, vai orar nesse secreto, o que é que Deus vê? A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem, o que é que Deus vê? Quem é que Deus vê, na verdade? Quem é a Ellen? Quem que é a Marciele? Quem que é o Bauer? Quem é essa pessoa que é só Deus que vai ver? Porque aqui a gente brinca, a gente conversa, a gente dá risada, às vezes pode ter algum desentendimento, mas ninguém conhece a gente como Deus. Eu posso conhecer a Érica, conversar, falar, não, eu gosto muito da Érica, mas quem conhece ela mais do que eu é o Bauer. E quem conhece ela mais do que o Bauer é só Deus. Então, quem é que Jesus vê lá no seu quarto quando você dobra o seu joelho? O que ele vê dentro do seu coração? O que ele vê dentro da sua mente? Quem é você que Jesus vê lá no secreto? É no secreto que as verdadeiras intenções são reveladas. Aqui alguém pode fazer alguma coisa para mim, eu falo, não, tudo bem, já passou. Mas aí é lá no secreto que Deus vê se passou ou não passou. É no secreto que somos quem realmente somos. A gente pode vir aqui na frente, falar, fazer brincadeirinha, né? Mas quem me conhece é só Deus, literalmente. É no secreto que ocorrem as mais profundas transformações do nosso ser. E aí que está a chave toda para entender como é que a oração influencia o ser humano. Não só o ser humano, mas como uma geração toda. Porque é lá no secreto, é na sua oração. Eu não vou falar agora de você interceder pelas pessoas. Eu estou falando da sua oração. De você chegar lá, ajoelhar e você com Deus. O que você está falando com Ele? O que você está pensando? O que passa no teu coração? Porque é lá que vai também acontecer profundas transformações no seu ser. Por isso que a gente precisa pensar a oração. Não é um assunto que deve passar batido por nós. É um negócio tão importante, tão essencial na vida do cristão, que eu preciso dar a devida atenção para ela. Por quê? Porque ela vai me transformar. Ela vai me transformar. Mas que jeito que a oração vai me transformar para que eu influencie uma geração? Eu tirei 4 ensinamentos sobre a importância da oração para um cristão, que Deus falou comigo lá no secreto. Né? A primeira é: momentos de oração são verdadeiras escolas de formação do cristão.
É lá no secreto do meu quarto, que não só do meu, né? É lá no secreto que vão se formar pastores, missionários, evangelistas. É lá na oração, não é só no seminário. Não é só no seu livro, na sua pesquisa. Não é aí que vai ser formado o cristão. Ele vai ser formado lá. Os pastores são formados com o joelho no chão. Os missionários são formados com o joelho no chão. Ah, mas eu não trabalho com isso, Vanessa. Mas a professora também é formada com o joelho no chão para não só dar aula lá. Ela vai também ser uma influência dentro de sala de aula. O médico, o cozinheiro, o faxineiro, eles são formados com o joelho no chão. O cristão, né? É formado com o joelho no chão. Então, a oração é uma escola. É ali que Deus vai te direcionar, é ali que Deus vai te ensinar, é ali que Deus vai falar qual que é o propósito que Ele tem para sua vida, qual que é o seu chamado ministerial. É ali na oração. O segundo ensinamento é que momentos de oração são agências de emprego. Aí eu gostei dessa história. Tá? Momentos de oração são agências de emprego. Isso tudo aconteceu lá no meu quarto mesmo, eu orando, Deus foi falando, e eu ficava assim, mas por que o senhor está falando de agência de emprego? Eu estou tão ligada com esse negócio de escola, agência de emprego e outras coisas que eu estou falando, que eu entendi que Deus também me ensinava através daquilo que eu sei, daquilo que é fácil de entender, por isso as parábolas na Bíblia, né? Então, são agências de emprego. Lá o cristão recebe sua missão, onde ir, com quem falar, que foi o que o pastor Timóteo falou aqui. Ah, eu vou lá conseguir um emprego. Ah, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Né? Ele te direcionou. Quantas vezes a gente às vezes não sabia o que fazer, a gente vai lá, dobra o joelho e Deus fala assim, ó, procura tal pessoa, ou fala com alguém, liga, ou vai até tal lugar. Às vezes você fala, mas lá eu vou fazer o que lá? Você vai lá porque Deus tem um propósito ali. A gente vai numa agência de emprego, a gente vai lá na ânsia de, tipo, agora eu preciso de um emprego, será que tem o que aqui pra mim? Aí você acha ali que, de acordo com o seu perfil, gostei, eu vou lá. É mais ou menos isso que Deus faz. De acordo com a missão que Ele tem, o perfil que você tem, Ele vai te direcionar. Mas eu preciso estar lá orando para ouvir Deus falar comigo. A terceira, eu estou indo rapidinho porque são várias coisas que eu quero falar depois, tá bem? Mas eu quero que a gente pense diante desses 4. Terceiro, momentos de oração são empresas de consultoria. Eu falo que tudo é demais, né? Mas é que é demais, eu fico tão feliz com Deus. Se eu tivesse uma foto de Jesus, eu botava na minha parede. Momentos de oração são empresas de consultoria. É a hora que você chega lá e fala o que você está fazendo, e aí Deus fala para você, não é isso que eu quero que você faça. Mas está errado a maneira que você está agindo. O Bauer trabalha com isso, sabe o que eu estou falando. Você chega lá para Deus e fala assim, Senhor, está acontecendo isso na minha vida, eu estou fazendo assim, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí Jesus vira para você, né, como grande consultor, e fala assim, aqui está errado. Para de fazer o que você está fazendo aqui, ó. Faz dessa forma que é melhor. Você pode até não entender como é que é a forma dele, mas ele vai fazer o que é que você tem que fazer mesmo. Ele vai falar o que você tem que fazer e você pode ter certeza que ali vai dar certo. Mesmo que pareça um negócio completamente difícil, impossível, mas se ele mandar fazer, você vai lá e faz. Aí a gente tem que obedecer. Né? Ninguém paga o Bauer para fazer uma consultoria para chegar e falar, não, isso aqui que ele está falando é bobagem, eu não vou fazer isso daqui não. Tá? Então a gente tem que valorizar essa consultoria diária que a gente tem com Deus. Eu tenho aprendido muito com oração, muito. Antes era oração repetida, depois eu entendi que eu podia falar com Deus. O momento mais emocionante que eu lembro, assim, um dos momentos mais emocionantes da minha oração, da minha conversão, é que antes eu fazia orações repetidas, mas aí de repente alguém falou pra mim que eu podia falar com Deus. E eu falava, mas falar como? Falar assim, oi, eu sou Vanessa, tudo bem? Como é que o senhor tá? O senhor me reconhece como filho? Eu falava, não, você pode falar isso daí mesmo. E eu fiquei emocionadíssima. E a primeira vez que eu tentei fazer não saía, porque eu ficava assim, mas será que eu posso falar mesmo desse jeito? E aí a primeira oração foi muito legal, porque aí eu falava assim, olha, eu tô perdida, eu não sei o que eu tô fazendo, mas é verdade tudo isso? Deus, o Senhor existe mesmo? Foi um descarregar de emoções nele, que tanto a minha emoção, acho que a dele também, né? Tipo, nossa, ela tá falando comigo agora, né? Que legal. Então,
confia em Deus. A gente tem que ter a humildade de sentar com Ele, ajoelhar, onde você quiser, de falar para Ele assim: minha vida está toda bagunçada, me ajuda a organizar isso daqui. Ele é o seu consultor. E o quarto ensinamento é que momentos de oração são consultórios de psicologia. São consultórios. É a hora que você senta ali, que você às vezes está tão cansado de ouvir todo mundo falar tanta coisa para você, que aí você vai se ajoelhar e vai falar assim: fala comigo, eu não estou conseguindo, tá difícil, tá muito complicado, né? Que você vai... Eu tive depressão e tudo mais, eu já fiz muito tempo de terapia, e para mim a coisa mais legal da terapia era que eu sentava ali e ela não estava ali para me julgar, a psicóloga, ela estava ali para me ouvir. E aí eu falava, chorava, e ela em nenhum momento falava assim: você é boba, que isso? Não, era somente um ouvir e depois um direcionar. Então, a sua oração também tem que ser levada dessa forma. Quando você estiver cansado do mundo falar um monte de coisa para você, ou de um monte de gente falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, é lá com o seu joelho dobrado que você vai saber realmente que você tem uma oportunidade de desabafar, sabe? De falar às vezes coisas até que você não falaria com outra pessoa, às vezes até próxima de você. Mas é uma pessoa, Deus é uma pessoa, né? Que você pode chegar lá e falar, abrir o jogo, literalmente. A gente não pode cair no erro de ter também orações repetidas dentro da igreja. De chegar lá, você já sabe mais ou menos a maneira que você ora, aí você começa: Senhor, muito obrigado, louvado seja Deus, né? Mas às vezes o coração está tão apertado, mas tão apertado, que não é isso que você tem que falar ali naquela hora. Sabe, Deus é seu amigo, como o pastor falou, que você pode chegar para Ele e falar assim: Pai, me abraça, só me abraça, fica aqui comigo, porque está tudo bagunçado, eu não sei o que está acontecendo. A gente tem que ter essa emoção que eu tive lá, de falar assim: eu posso falar mesmo? Eu posso contar com você? Você vai me ouvir? E Deus vai ouvir a nossa oração. E Ele vai receber, Ele não vai julgar. Ele vai julgar você se você estiver mentindo. Se você estiver dobrando seu joelho lá e fazer como os fariseus faziam, né? Que Paulo tantas vezes criticou, e Jesus também, que falavam alto, que faziam orações bonitas, que todo mundo achava lindo, mas o coração estava cheio de sujeira, estava cheio de coisa errada, estava ruim, não estava bem, não estava nada. A oração sincera realmente toca o coração de Deus. E aí, quando Deus me ensinou essas 4 coisas, eu fiquei assim, falei: poxa vida, a oração realmente é de extrema importância para nós. É nesse secreto que nós vamos ser moldados, é nesse secreto que nós vamos aprender com Ele, porque não adianta nada eu falar que eu sou cristão, que eu sou evangélica, que eu sou não sei o quê, se eu não acredito verdadeiramente naquilo que eu faço. E aí até falar para Jesus que a gente não acredita em muita coisa, é muito bom para Ele. Ele ouvir da gente, falar: Deus, eu não acredito muito nisso daí. As pessoas me falam que é assim, mas eu não estou acreditando nisso. Então, ela vai te formar. Quem você se torna no secreto é que vai transparecer para o público. Aí que está a grande sacada de Deus nessa história toda. É no secreto que eu mostro o público. Não adianta, se a gente pode disfarçar o tempo que for, mas uma hora a nossa verdade aparece para as pessoas. Quem realmente somos, a nossa formação, nosso caráter, isso aparece para as pessoas. Quando a gente tem alguém que é muito bem sucedido, seja empresário, seja no meio acadêmico, em qualquer lugar, essa pessoa que é bem sucedida mesmo, que não está fazendo coisa errada nem nada, é o bem sucedido, que alcançou, que conquistou. Quando você conhece essa pessoa, se você, quando ela dá uma palestra, ou quando ela faz alguma coisa assim que chama atenção, ela tem uma grande empresa, você pode ter certeza que, se você for olhar toda a história dela, você tem os momentos de sentar lá no quarto e estudar bastante, né? Enquanto às vezes estava todo mundo festejando, no carnaval, fazendo um monte de coisa, ele estava lá estudando. A pessoa corria atrás de uma pessoa, de uma liderança, para falar assim: o que eu tenho que fazer? Ela teve pai e mãe dentro de casa que falou assim: você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que respeitar as pessoas, você tem que correr atrás das suas coisas. Ela teve esse secreto